Convento de São Domingo e Templo Inca de Coricancha. É uma simbiose entre a religião dos antigos Incas, com o seu templo principal aqui em Cusco, e a Igreja Católica, a fé cristã representada pelos padres dominicanos. Nós vamos entrar para ver isso de perto, vamos retratar o que for possível retratar para nossa memória e para a memória daqueles que de alguma maneira prestigiam o nosso canal. É interessante salientar, destacar a grande, imensa quantidade de turistas, ônibus chegando a todo instante, as excursões que são realmente caras. Nós não fizemos nenhuma excursão, viemos aqui por conta própria e fizemos todo o trajeto, vamos fazer todo o trajeto interno guiados por nós mesmos. Interior do convento de São Domingo, onde está o templo, aliás, convento que foi construído sobre o templo Inca Coricancha, que significa cercado de ouro. Pode-se ver aqui ruínas desse antigo templo, e pode-se ver essa majestosa construção realizada pelos espanhóis da Companhia de Jesus, dos dominicanos, que receberam isso aqui das mãos de Pizarro e edificaram esse convento em que nós estamos e que preserva as ruínas incas daquele período. Chama atenção a quantidade avassaladora de turistas que frequentam esse lugar. É muito interessante. É um convento edificado sobre o antigo templo Inca chamado Coricancha, que significa Casa de Ouro, ou Casa Cercada de Ouro, no idioma Quechua, que era o idioma oficial dos Incas. É interessante muito interessante, porque o convento foi edificado sobre o antigo templo e se mistura exatamente a cultura espanhola, a cultura da Igreja Católica, com a cultura dos Incas. E evidentemente que isso não seria aprovado nos tempos de hoje, mas a época era exatamente o que se buscava, o ideal de europeização do mundo, de cristianização do mundo, e para eles isso significava salvar a humanidade. E nada melhor do que edificar a fé católica, cristã, católica, sobre as ruínas dos templos pagãos, que era assim que eles entendiam que esses povos desse período eram pagãos. Nada melhor, mais agradável a Deus do que, para eles, claro, né? Do que edificar a fé cristã sobre as bases da cultura pagã. Portanto,
esse templo é um testemunho talvez único no mundo desse sincretismo e, de certo modo, até, diríamos hoje, desavergonhado de desrespeito à cultura de outros povos. Evidentemente que isso não estaria muito de acordo com os ideais da antropologia contemporânea. Aqui, no interior do convento de São Domingo, mostrando o primeiro claustro que foi construído sobre uma fonte cerimonial dos Incas. Certamente esse cerimonial era como uma espécie de batismo que eles realizavam, algum tipo de cerimônia que os cronistas não sabem bem do que consiste, mas que nós bem podemos intuir exatamente que fosse como uma espécie de batismo na sua religião. Cusco, cidade linda, maravilhosa, patrimônio cultural da humanidade, vista aqui dos fundos do templo Coricancha. Maravilha essa cidade. Esse país, essa cultura inca, lembrança eterna dos povos pré-colombianos, me encantam. Maravilhosa a geografia do Peru, linda sua arquitetura colonial, muito hospitaleiro seu povo, receptivo aos estrangeiros.